Olá pessoal, tudo bem? Começando nossa aula de ciências. E hoje nós vamos trabalhar sobre a classificação dos elementos químicos, ou seja, vamos começar nossa aula usando e conhecendo a tabela periódica. Para que se estudar a tabela periódica? Aqui está a tabela periódica, né? Então, para que se estudar a tabela periódica? A tabela periódica ela foi criada com o objetivo de organizar os elementos químicos para facilitar o seu estudo, né, para facilitar o seu conhecimento. Então, a tabela periódica, ela apresenta toda uma história antes de chegarmos a esse estado final, que seria essa que estamos apresentando aqui. Existe todo um trajeto de história até da sua construção. Vamos lá. Então, um pré-requisito necessário para a construção da tabela periódica foi a descoberta individual dos elementos químicos, embora os elementos tais como o ouro, a prata, o estanho, o cobre, o chumbo, o mercúrio, fossem conhecidos desde a antiguidade. A primeira descoberta científica de um elemento químico ocorreu em 1669. Veja como isso é antigo, né? Quando o alquimista, quem descobriu foi um alquimista, o Rembrandt descobriu o fósforo. O primeiro elemento químico a ser descoberto foi o fósforo, né? Durante os 200 anos seguintes, um grande volume de conhecimento relativo às propriedades dos elementos e seus compostos foram adquiridos pelos químicos, ou seja, os químicos continuaram estudando e foram adquirindo conhecimento sobre esses elementos que tinham sido descobertos e descobrindo novos, né? Com o aumento do número de elementos descobertos, os cientistas iniciaram a investigação de modelos para conhecer as propriedades e desenvolver esquemas de classificação. Então, já existiam uma grande quantidade de elementos que tinham sido descobertos, então precisava organizar esses elementos, ou seja, precisava fazer a sua classificação, para que quando se precisasse das informações de cada um, iria nessa classificação e ficaria mais fácil de obtê-los. A primeira classificação foi a divisão dos elementos em metais e não metais, ou seja, já houve aí a primeira classificação, tá certo? O que não era metal, era não metal. Tá? Então, existiam dois grupos de elementos. A primeira classificação, como é que foi? Foi em dois grupos, metais e não metais. Isso possibilitou a antecipação das propriedades de outros elementos, determinando assim se seriam ou não metálicos, tá certo? Então, já existia aí uma classificação. Aí, depois aparece Dmitri Ivanovich Mendeleev. A gente vai falar muito nesse nome aqui, ó, Mendeleev, tá? Então, em 1869, na Rússia, ele é um professor russo, né, de química, ele estava escrevendo um livro sobre os elementos químicos que já se conhecia na época, existiam cerca de 63 elementos, já eram conhecidos, e ele pegava as propriedades desses elementos, ele escrevia em fichas separadas. Cada elemento ele anotava suas propriedades em fichas separadas. E nisso ele percebeu que organizando em relação ao número de massa, veja só, presta atenção, ele começou a organizar essas fichas em relação ao número de massa, né? Então, quando ele fez essa organização em relação ao número de massa do elemento, ele observava que determinadas propriedades elas se repetiam diversas vezes, ou seja, eram propriedades periódicas, porque elas se repetiam periodicamente. A partir disso, organizou os elementos em linhas horizontais. Então, ele já começou a organizar os elementos em linhas horizontais, tá certo? Presta atenção a isso aqui, ó, linhas horizontais e em ordem crescente de seu número de massa atômica. Então, Mendeleev foi quem fez isso. Presta atenção, quem fez isso foi Mendeleev, tá? Como foi que ele organizou os elementos nessa primeira tabela que ele construiu, que ele fez? Ele organizou em linhas horizontais e em número crescente da massa. E os elementos com propriedades semelhantes, os que eram muito próximos, ele colocava na mesma família. Ele botava sempre os elementos que tinham características semelhantes, ele colocava na mesma família. Com isso, Mendeleev conseguiu prever propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, dureza, retículo cristalino, óxido, cloreto, de elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos. Veja só, viu, o que é que está sendo dito aqui. Quando ele organizou os que já tinham sido descobertos, ele conseguiu, através das propriedades que ele agrupou de ponto de fusão, de ponto de ebulição, etc. e tal, ele conseguiu prever características de elementos que ainda não tinham sido descobertos, tá? E já deixou isso anotadinho.
Devido a estas possibilidades, seu trabalho foi amplamente aceito, sendo assim considerado o pai da tabela periódica. Então, mas existiu outro, Mayer, um cientista chamado Mayer, que sem os dois se conhecerem, mas eles trabalhavam, ele era um alemão, né? E eles trabalhavam ao mesmo tempo tentando fazer essa classificação. Então, Mayer também, depois foi descoberto o trabalho de Mayer, e os dois hoje, tanto Mendeleev quanto Mayer, são considerados os pais da tabela periódica. Aí aqui está a primeira tabela periódica. Olha, Mendeleev aqui, a foto dele, a tabela periódica. Não dá para a gente enxergar direito, mas você vê que ela era uma coisa bem pequena. E ele organizava como em linhas horizontais, ó, tá vendo? Ó? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E quando ele colocava sempre os elementos, agora eu estou na vertical, ó, ele colocava os elementos na vertical, ele botava todos da mesma família. Todos quem era da mesma família, quem tinha semelhanças entre si. Elementos que tivessem semelhanças entre si. Aí, e como é atualmente? Como é a tabela periódica atualmente? Vamos lá. Atualmente, existem 7 períodos. Vamos ver isso aqui, tem que conhecer essas. E o número de períodos corresponde à quantidade de níveis ou camadas eletrônicas, onde estão os elementos químicos organizados. Quem são essas camadas? A camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou a gente fala camada ou a gente fala nível. Se for falar nível, vai falar de 1 a 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se for falar camadas, a camada K, L, M, N, O, P, Q. Vamos ver aqui agora. Nessa imagem, estou ajustando aqui para ver se fica direitinho. Nessa imagem aqui, aí nós temos o período. Preste atenção ao meu marcador, tá certo? O que é um período? O período é uma linha horizontal. Esse aqui é o primeiro período, olha. Período é uma linha horizontal. Então, esse período é o primeiro período, que corresponde à camada K. Então, ele vem de um lado a outro. Ele é um período curto, ele só tem 2 elementos, tá certo? Ele tem o primeiro elemento aqui e o primeiro elemento aqui. E ele corresponde à camada K, por isso tem um Kzinho aqui dentro, tá? Então, primeiro período. Aí, aqui, nós temos o segundo período, que corresponde à camada L. Tá? Lá vai o marcador passando. O terceiro período, o segundo período, ele já tem 8 elementos. O terceiro período também tem 8 elementos. Ó, corresponde à camada M, o terceiro período. O quarto período corresponde à camada N, já tem mais elementos. Olha, o quinto período corresponde à camada O. O sexto corresponde à camada P. O sétimo corresponde à camada Q. Tá certo? Então, são 7 períodos. Períodos são linhas horizontais. Cuidado que a gente não pode de forma nenhuma perder essa informação, tá certo? Então, aqui, deixa apagar, né? Apagar pegar a borracha aqui, pegar a caneta. Vamos lá, novamente. Então, agora, a gente vai olhar a tabela atual, tá certo? Deixa eu ajustar aqui a imagem para a gente ficar bem direitinho aqui. Então, na tabela atual, você tem o que aqui, ó? Primeiro período, mesma coisa, tá vendo? Só que ela agora tá com os elementos químicos. No primeiro período, eu tenho só 2 elementos químicos. O primeiro deles é o hidrogênio e o segundo é o hélio, tá certo? Veja só, como é na tabela atual hoje? Os elementos, quando Mendeleev organizou, ele organizou na ordem crescente do número de massa, só que hoje não é mais assim. Hoje, os elementos estão organizados na ordem crescente de seu número atômico. Atenção, estudante. Como é que os elementos químicos são organizados na tabela periódica? Na ordem crescente de seu número atômico. Vamos lá. Então, o primeiro é o hidrogênio. Ele tem o número atômico é 1, Z igual a 1. O segundo é o hélio com Z igual a 2. Aí você vem para o segundo período agora, tá vendo? Segunda linha horizontal. O terceiro é o lítio com Z igual a 3. O quarto é o berílio com Z igual a 4. Tá vendo que está crescendo o número atômico? Ó? O boro com Z igual a 5. O carbono com Z igual a 6. O nitrogênio com Z igual a 7. O oxigênio com Z igual a 8. O flúor com Z igual a 9. E o neônio com Z igual a 10. Aí você vai para o terceiro período novamente, ó, tá vendo? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí você vai, ó, todo ele está organizado na ordem crescente de seu número atômico, até terminar as 7 camadas, tá certo? Então, até chegar em 118, tá? Vamos lá. Aí, agora, nós temos o seguinte, essa informação, a tabela, como ele falou, né? Ela é organizada em 7 períodos que correspondem às 7 camadas.
Os elementos estão distribuídos dentro da tabela periódica na ordem crescente do número atômico, eu não posso esquecer isso. Cada quadradinho desse é o casulo, né, do elemento químico, é a casinha, o lugarzinho do elemento químico. E o que é que tem dentro dessa casinha? Nessa tabela não está, mas vou nada de vocês aí do livro, se você pegar, você vai ver. Dentro desse casulo aqui vai estar o símbolo do elemento químico, vai estar o seu número atômico, vai estar o seu número de massa, vai estar o seu nome, tá certo? Vai estar o seu nome. Por que não está aqui? Porque essa imagem é pequena, não ia dar para a gente ver tudo, né? Então, vejam só, tudo está organizado, todas as informações do elemento químico estão organizadas aqui na tabela periódica. Quantas camadas ele possui, tá certo? Vamos lá. Então, aqui está a nossa tabela atual, tá? Com 118 elementos, todos distribuídos na ordem crescente de seu número atômico. Vamos passar para a próxima. Vamos ver um exemplo aqui. Veja alguns exemplos. Aí eu tenho aqui o alumínio, que tem Z igual a 13. Ele vai pertencer, ele tem 3 camadas eletrônicas. Quais são essas 3 camadas eletrônicas? K, L e M. Como é que eu sei disso? Na camada K, ele tem 2 elétrons, porque a camada K comporta até 2. Na camada L, ele tem 8 elétrons. Por que ele tem 8 elétrons na camada L? Porque a camada L comporta até 8. E na camada M, ele tem 3 elétrons. A camada M comporta até 18 elétrons, mas ele só tem 3. Por que ele só tem 3? Porque se eu somar 2 e 8, 10, 10 mais 3, 13, que vai corresponder à distribuição exatamente aqui do seu número atômico. Então, portanto, ele só tem 3 camadas. Quais são? K, L e M. O berílio tem Z igual a 4. Se ele tem Z igual a 4, quer dizer que ele tem 4 elétrons, né? Então, ele tem 2 elétrons na camada K. Poderia ter 3? Não, porque a camada K só acomoda até 2. E ele tem 2 elétrons na camada L, tá? Então, ele só tem 2 camadas eletrônicas. Quais são? K e L. Ele é um elemento que tem até o segundo período. Ele está localizado no segundo período. O alumínio está localizado no terceiro período, tá certo? Aí a gente continua. Olha aqui. Primeiro período. Aí eu tenho a camada K, segundo período, os elementos que tem a camada K e L. No terceiro período estão quem tem K, L e M, ó. O K, L e M, então o alumínio está localizado aonde? No terceiro período, porque ele tem 3 camadas. Quem está no quarto período? Os que têm 4 camadas, KLMN. Quem está no quinto? Os que têm 5 camadas, KLMNO. Quem está no sexto? Os que têm 6 camadas, KLMNOPQ, perdão. E quem está no sétimo? Quem tem todas as camadas, olha, KLMNOPQ. Tá certo? Então, aqui eu tenho que ajustar, gente, aí fica com dificuldade. Mas vamos lá. Aí, aqui agora, ó, o alumínio. Tá certo? Com Z igual a 3. E como é que eu faço para saber disso? Tem que fazer a distribuição eletrônica. Ele não tem 13... Ai, meu Deus. 13 elétrons, né? Ele tem Z igual a 13. Prestando atenção, para quem não sabe, esqueceu, né? Se ele tem Z igual a 13, quer dizer que ele tem P também igual a 13. E ele tem E, que são a quantidade de elétrons, igual a 13. É isso? Então, ele tem 13 elétrons. O que me interessa é isso aí. Então, se eu for fazer a distribuição eletrônica, eu vou passar aqui, ó. Lembra da aula passada? 1s2. Aí, eu coloco aqui, ó. 1s2. Na camada S, ele tem 2 elétrons. Minha setinha sobe pelo meio, desce. Vou passar em 2s2. S embaixo de S. 2s2. De 13 já saíram 4 elétrons. Vou subir novamente com a setinha, vou passar em 3p6. Então, 2p6. Aí, eu venho para aqui agora, 2p6. Então, eu já distribuí 10 elétrons. 2, 4, com 6, 10. Aí, minha setinha desce, vai para 3s2. Então, eu venho para aqui, ó. 3s2. Veja que eu já distribuí 2, 4, 6, com 6, 12, só falta 1, né? Aí, minha setinha vai subir, vai chegar em 3p. 3p, olha,
P não é 6? P acomoda 6, mas eu só tenho quantos? Eu só tenho 1. 3P1. Então, veja, olha, ele tem a camada K, L e M, tá certo? Na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L ele tem 8 elétrons, 2 mais 6, 8, e na camada M ele tem 2 mais 1, 3, tá vendo? Olha, por isso que se eu voltar aqui, ó, se eu voltar, olha, tá vendo? 2 na camada K, 8 na camada L e 3 na camada M, tá vendo? Do mesmo jeitinho ficou aqui quando eu fiz para vocês, olha, 2 na camada K, 8 na camada L, vocês somos expoentes, 2 mais 6, 8, e 3 na camada M, 3 mais 1, 2 mais 1, 3, certo? Então, agora, vamos para a próxima, famílias e grupos. Vamos ver aqui, né, as famílias e grupos da tabela periódica. Então, são 18 famílias. Eu agora estou falando de famílias ou grupos, eu não estou mais falando de período, tá? Reunindo elementos com propriedades químicas semelhantes, por apresentarem a mesma configuração eletrônica na sua camada ou nível. Quem é que estão nas famílias? Nas famílias estão os elementos que têm características semelhantes, próximas, tá certo? Por exemplo, na minha família, meus irmãos, meus primos, a gente tem características semelhantes, né? Então, filhos, essas coisas, da mesma família, tem características semelhantes. A mesma coisa são os elementos químicos. Aí, agora, ó, estão aqui. Quem são as famílias? Preste atenção. Os períodos eram as linhas horizontais. Linhas horizontais são as linhas deitadas. As famílias já são linhas em pé. Tá vendo? As colunas. As famílias também podem ser chamadas de coluna, tá certo? São as linhas verticais. Então, temos 18 famílias, olha, a família 1A, 2A, aí vem todas essas famílias aqui, 3B, 4B, tal, aí vem a família 3A, 4A, 5A, 6A, e a última família aqui, que é a família 18. Vamos conhecer cada uma. A primeira família, que pode ser chamada de família 1A, é a família dos metais alcalinos, menos o hidrogênio. O hidrogênio está aqui. Ele não está aparecendo aqui, mas depois eu vou mostrar a vocês. Mas ele está por uma questão de organização da tabela periódica. Ele é um elemento que não tem característica semelhante a ninguém. A família dele é ele mesmo. É como se ele fosse sem ninguém, sem pai, sem mãe, sem irmão, tá certo? Ele tem, a família dele é ele mesmo, tá? Então, ele não tem parentesco com ninguém. Já todos que estão aqui, ó, do hidrogênio para baixo, nesse amarelo aqui, é a família dos metais alcalinos. Essa segunda família, família 2A, é chamada de família dos metais alcalinos terrosos. Toda essa família que está em azul aqui é a família são as famílias dos metais de transição, tá bom? Aí a gente vem agora a família 3A ou família 13, que é a mesma coisa. É a família do boro, a família 4A é a família do carbono, a família 5A é a família do nitrogênio, a família 6A é a família dos calcogênios, a família 7A é a família dos halogênios. E a última família, família 18 ou família 0, você ou fala 18 ou 0, é a família dos gases nobres, tá certo? Então, continuando, vamos ver. Aí, de novo, para a nossa tabela atual, tá? Aí, nós temos aqui, olha, família 1A, família dos metais alcalinos. Presta atenção. Quem são os metais alcalinos? Do lítio para baixo, tá certo? O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. São os metais alcalinos. E o hidrogênio? Não. O hidrogênio, como eu te falei, ele está aqui por uma questão de organização, para arrumar a tabela periódica, deixar ela bonitinha, colocou ele aqui, porque a família dele é ele mesmo, sozinho, família só, tá certo? Então, nós temos aqui a família 2A. Olha só, a família 2A, quem é? O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Forma a família 2A, tá certo? Ou você fala família 2A ou família 2, pode dizer família 1, família 2, família 3, tá certo? Vejam só, a tabela periódica, ela é dividida em dois grandes grupos, o grupo A e o grupo B. Daqui a pouco a gente vai ver quem é que pertence ao grupo A e quem pertence ao grupo B.
Então, só revisando o que a gente já viu, se você vai na linha horizontal, você está falando de período, se você vai na linha vertical, você está falando de família, tá certo? Todo mundo entendeu, né? Então, quantas famílias? São 18 famílias. Quem é a primeira família? É a família dos metais alcalinos. Quem é a segunda família? Família dos metais alcalinos terrosos. Essa família baixa aqui, ó, você observa que aqui não tem nada, esse mais baixo aqui, são os metais de transição e fazem parte da família B, tá bom? Aí, quando você chega aqui, ó, do outro lado, a família 5 aqui, a 13, né, ou 5, chama-se família do boro, família próxima, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio ou família dos calcogênios, tá? A família do oxigênio pode ser chamada de família dos calcogênios. E a família do flúor ou família dos halogênios. A gente sempre fala, a família do oxigênio é a família dos calcogênios e a família do flúor é a família dos halogênios. E a última é a família dos gases nobres, tá bom? A gente vai estudar todo ele. Então, aí a gente continuando aqui, camada de valência. O que é camada de valência? Olha só, a camada de valência nós temos aqui o magnésio. Observe bem. O magnésio, ele tem Z igual a 12, então ele tem 12 prótons, ele como átomo, ele tem 12 elétrons, olha. Aí, se você fizer a distribuição, ele vai ficar com 2 elétrons na última camada. A tendência dele é perder esses elétrons, tá certo? Ele tem 2 elétrons na última camada. Esses 2 elétrons aqui, essa última camada, onde eu estou passando o apontador, é a sua camada de valência. Tá certo? O que é camada de valência? É a última camada, tá certo? É onde existe a possibilidade dele ganhar elétrons ou perder elétrons, tá? É a camada que dá a ele essa possibilidade. Observe. Agora, ele vai perder esses 2 elétrons que estavam na sua valência, tá? Quando ele perdeu os 2 elétrons, ele não mais tem camada de valência, porque ele perdeu os elétrons da valência. Na hora que ele perde esses elétrons, ele perde também a camada. Então, a sua valência agora, preste bem atenção, ele perdeu, ele tornou-se positivo. Quando o átomo perde elétron, ele torna-se positivo. Então, ele continua com seu número atômico, é 12, porque sua quantidade de próton não varia, mas ele perdeu 2 elétrons, então ele vai ser 2 mais. Por que esse sinal positivo aqui? Porque ele perdeu. Quando o átomo perde, ele fica positivo, não é? Então, quantos ele perdeu? Ele perdeu 2. Qual é a sua valência? A sua valência é 2. Tá certo? Ou você diz que a sua valência é 2, ou você diz que a sua valência é mais 2, ou 2 mais. Por que o sinal positivo? Porque ele tornou-se positivo, tá bom? Aí, agora, continuando, olha só. Existem as famílias A e B, como eu acabei de falar. Ó. Família A é a família 1 e 2, é a família 1A, ó, 2A, aí vem aqui, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, tá? E a última família, que é a família dos gases nobres, ela não é chamada de A, ela é chamada ou família 18 ou família 0. E as famílias B são de 3 a 12, ó, tá vendo? Aí você tem a família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, né? 8B você tem 2 aqui, ó, que é 8 e 9, são a família 8B, 10 também é 8B, 11 é 1B e 12 é 2B. Isso tudo é organizado, ó, tá vendo? Bem direitinho. Então, essas famílias B aqui, ó, todos esses elementos da família B, eles são chamados de metais de transição. Olha aqui, tá vendo? Vamos lá. Olhando direitinho, quem é a família 1A? É a família dos metais alcalinos, tem que saber disso, viu? A família 2A é a família dos metais alcalinos terrosos, aí você vem para a família B. As famílias B estão quem? Os metais de transição, tá certo? Aí você vem novamente, ó, só volta para a família A. Quem é a família 3A? É a família do boro. Quem é a família 4A? É a família do carbono. Quem é a família 5A? É a família do nitrogênio. Quem é a família 6A? Dos calcogênios. A 7A dos halogênios. E a família 18 ou 0 é a família dos gases nobres. Como eu sei que é a família do boro, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio? Porque cada família dessa aqui, ó, 3A, 4A, 5A, você fala a família, o nome da família é o nome do primeiro elemento. Deixa eu ver se a gente tem a tabela aqui.
Não tem. Deixa eu voltar para mostrar isso a vocês, tá certo? Olha, é a família com o nome do elemento. Aqui, tá vendo? Olha, não é aqui. Aqui. Olha, a família 3A, família do boro, olha o boro aqui. Família do carbono é o nome do primeiro elemento. Família do nitrogênio, família do boro, carbono, nitrogênio. 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, tá certo? A família do oxigênio, aí você fala a família dos calcogênios. E a família do flúor, família dos halogênios, tá certo? É o nome que tá em cima. Vamos lá. Então, continuando, a gente já tinha passado isso aqui, né? Mostrando que ela foi feita por dois grandes grupos, famílias A e B, né? Aí, essa família B, aqui, ó, a mais baixa aqui, essa parte baixa da tabela, estão os metais de transição. E, vamos lá. Família 1A, família dos metais alcalinos. 2A, dos metais alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, família do calcogênio. 7A, família dos halogênios. E a família 18, que é a família dos gases nobres, né? Continuando. Classificação dos elementos. Como os elementos estão classificados na tabela periódica? Preste atenção, viu? Eles estão classificados em 4 grupos, tá certo? Basicamente 4 grupos. Há quem classifique em 5, mas a gente vai falar em 4 grupos. Veja só, quais são? O grupo do hidrogênio, que é ele sozinho, o grupo dos metais, o grupo dos ametais e o grupo dos gases nobres, tá certo? Atualmente se faz essa classificação aqui. Deixa eu passar. Olha aqui. Aí nós temos aqui, ó, o grupo do hidrogênio, tá o hidrogênio sozinho, na cor verde. O grupo dos ametais, dos metais, perdão, pega toda essa parte bege aqui, essa parte clara. Olha. Tudo que você tá vendo aqui, branco, vamos chamar de branco, é metal, tá certo? É o grupo dos metais. É o maior grupo de elemento químico que existe na natureza, é o grupo dos metais. Como eu falei em 4 grupos, ó, hidrogênio, né? Metais, tá aqui, já falei neles. Ametais, vamos falar dos ametais. Os ametais, gente, antes se fazia uma classificação botando 5 grupos, que botariam os semimetais. O que é um semimetal? Os semimetais eram os elementos que tinham característica de metal e de ametal. Ele ficava no meio, entre um e outro. Ele possuía as duas características. Esse grupo foi chamado de semimetais. E até hoje, muitas tabelas periódicas ainda traz esse grupo. Aí, no caso, teria aqui mais um, semimetais, né? Só que hoje, a classificação mais moderna, ela não fala mais de semimetais. Todo elemento que tem característica de metal, eles incluíram nos metais. Então, acabou, extinguiu esse grupo de semimetais aqui. Existe muita tabela que ainda tem, tá certo? Mas a classificação mais nova se extinguiu, esse grupo de semimetais. Então, vamos lá. Aí, aqui está o grupo dos ametais, nesse rosa escuro aqui. Os semimetais seriam os mais claros. O rosa escuro seria os metais e esse azul aqui seria os gases nobres, tá certo? Essas duas partes aqui, ó, de baixo, são os metais. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Faz parte dos metais. Tudo que é branco aqui é metal. Ó. Hidrogênio é um grupo, metal é outro grupo, ametais outro grupo e gases nobres outro grupo. Lembrando que o ametal tem uma brechinha aqui para os semimetais, tá certo? Vamos ver aqui, olha a tabela periódica, bem arrumadinha, bem atual. Então, vamos lá. Aqui está o primeiro elemento, o hidrogênio, ele está no primeiro período, tá certo? Ele está no primeiro período. O hidrogênio tem Z igual a 1, ele é o primeiro elemento. Aí, eu falando de período, linha horizontal, tá vendo? Olha, quando eu chego aqui, eu tenho o hélio, com Z igual a 2. Então, na ordem crescente de número atômico, 1, 2. O segundo período ele tem todos os elementos que estão aqui, ó, no segundo período, né? Você vê que ele tem toda uma organização. É o nível 2, tá no nível 2, né? Então, nós temos o lítio, o berílio no período linha horizontal, linha deitada, tá vendo? Então, o segundo período, o terceiro período, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, como já foi explicado, tá certo? Aí, agora, a gente vai falar em família. Primeira família, coluna vertical aqui, ó. Primeira família,
Segunda família, a família dos metais, não é? Aí vem para cá, a família 13, família 14, família 15, 16, 17 e 18. Família em pé, vertical. Período horizontal, deitado. Linhas, tá? Eu tô falando de linhas. Aí veja aqui agora, os elementos arrumados dentro. Tá aqui, ó, o hidrogênio, o símbolo, seu número atômico, também não tá aqui número de massa, mas na de vocês aí no livro, dá uma olhadinha que tem tudo na de vocês, tá certo? Aí a gente vem agora, a família dos metais. Esses metais aqui, essa família mais baixa aqui, são chamadas de metais de transição. Professora, e essas duas linhas embaixo aí que você tem, o que significa isso? Veja só, aqui nós temos, olha, a família dos lantanídeos, tá? A família dos lantanídeos, ela estaria aqui dentro, olha, tá vendo? Tudo isso aqui foi colocado fora, porque se fosse colocar aqui dentro e esticar essa linha, esse período, até ia ficar desconforme, ia ficar feio. Se botasse aqui, ia ficar feio. Então, foi colocado aqui embaixo por uma questão de organização. E essa linha de baixo é a família dos actinídeos. Também elas estariam aqui, olha, tá vendo? Depois do rádio. Veja só, nesse aí ia esticar também, ia ficar imenso, ia ficar feio. Aí, por organização, colocou-se aqui dentro, tá? Na de vocês aí, ó, tem aqui Lá e Lu. Por quê? Porque começa nos lantanídeos e termina aqui, ó, né? Deixa eu arrumar aqui, meu Deus, para ver direitinho a imagem. E termina no Lu aqui, tá certo? E actinídeos no AC começaria aqui e terminaria no LR aqui, ó, tá vendo? Então, aqui estão organizados todos os elementos químicos e você veja que eles estão arrumados em cores. Por que as cores? As cores é para destacar, ó. Família do hidrogênio, tá aqui. Todos os rosas seriam metais. Os azuis aqui, eu acho que isso é um azul, seriam os semimetais. O verde seria os ametais e o amarelo seriam os gases nobres, tá? Então, esses grupos, eles são pintados sempre da mesma cor. Para quê? Para que a gente consiga identificar esses elementos. E como eu achar um elemento que está na tabela periódica? Olha só, é muito simples. Se eu disser assim, qual é o número atômico do elemento que está no segundo período e na família... ele está no segundo período e na 14ª coluna. Olha, qual o nome do elemento que está no segundo período? Se ele está no segundo período, ele está nessa linha aqui, ó. Na 14ª coluna, eu chego aqui, ó. Qual é o nome do elemento? É o C, carbono, tá? Já achei ele aqui, ó. Dessa forma, você localiza o elemento.